Bem-vindos ao podcast da Nutricionista Diz que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, real e descomplicada. E hoje tenho aqui dois convidados. O Rico Casal, um projeto focado na educação financeira e criado com o objetivo de tornar a gestão do dinheiro mais simples, acessível e prática para o dia-a-dia. Partilham estratégias, ferramentas e reflexões sobre poupança, organização financeira e tomada de decisões conscientes, ajudando milhares de pessoas a melhorar a sua relação com o dinheiro. Assim, desmistificam a ideia de que é preciso ganhar muito para gerir bem, mostrando que pequenas mudanças de hábitos podem ter um impacto significativo a longo prazo. Bem-vindos. Acho que vai ser um Obrigada. episódio muito interessante porque acho que toda a gente gosta de saber sobre este tema e obrigada também por terem aceito estar aqui no podcast. Obrigada a nós. Obrigado pelo convite, será um prazer estar aqui convosco. Então vamos lá começar com estas perguntas que eu acredito que toda a gente que nos segue vai querer saber. Porquê que falar dinheiro ainda é um tabu para tantas pessoas? Vocês sentem isso ou não? Imenso. Sim, olha, sentimos imenso isso. Imenso. Já se fala mais, mas ainda é muito tabu. E sinceramente acho que é tabu porque não se fala. Acho que à medida que se vai falando, vai-se perdendo um bocadinho aqui o medo de se falar. Mas como normalmente é um tema sensível, não é? É assim um tema que nos dói, muitas vezes, nós evitamos falar do assunto. É quase como se não estamos assim tão confortáveis com o nosso corpo, dói-nos e não queremos falar muito do assunto. Acho que é um bocado isso. Ok. É a Sim. relação. E na verdade, quando pensamos na história do dinheiro, nós olhamos para o dinheiro, mas o dinheiro é só uma consequência que vem um bocado das nossas crenças, daquilo que nós fomos aprendendo quando fomos vivendo com os nossos pais, com os nossos avós. Então o dinheiro acaba por trazer uma carga muito relacionada àquilo que é o passado da nossa família. Então por isso é que vem muito associada à questão mais interna e se torna tabu. Porquê? Porque eventualmente no passado os nossos pais discutiam sobre dinheiro, ou dizia-se que o dinheiro não se falava à mesa, O dinheiro ou não o cai dinheiro das árvores. não cai das árvores, não traz felicidade, ou porque alguns na família eventualmente houve discussões entre irmãos por causa da herança. Certo. Então existe todo um conjunto de carga emocional e quase como se fosse uma herança familiar em relação à parte do dinheiro, que depois, quando chega ao nosso momento, nós às vezes nem sequer sabemos de onde é que vem, Certo. mas vem de algum sítio. Vem daquilo que nós fomos presenciando, fomos vendo, os exemplos que nós tivemos em casa, e que pode ser positivo ou menos positivo. E é o que dita muito o nosso comportamento no dia a dia, se conseguimos falar sobre o nosso salário de uma forma aberta, se eventualmente somos aquela pessoa que poupa porque o meu pai ou a minha mãe não tinha, ou então tinha e poupava demasiado. Então tudo o que é o nosso comportamento atual, tanto do ponto de vista de conversa, tanto do ponto de vista daquilo que nós, da forma como agimos, vem daquilo que vem do passado, e portanto acaba por ser tabu, porque falar sobre o passado também às Certo. vezes traz alguma dificuldade. Pois, que engraçado, porque realmente estes temas estão todos relacionados com o passado, é a mesma coisa com a alimentação, não é? Às vezes, como a Perfeito. forma como nós Sim. os nossos comportamentos com a alimentação agora, enquanto adultos, tem muito a ver também com a nossa infância. Ok? Sim, a verdade é, eu acho que muitos de nós trazemos mesmo isso de casa. Eu lembro-me em casa, apesar de nós até falarmos de questões relacionadas com o dinheiro, a questão de, por exemplo, de dizer, os meus pais dizerem quanto é que ganhavam, eles não nos diziam, nem que fosse para o meu irmão não andar a dizer na rua, porque o meu irmão falava, era muito falador, e então para evitar que ele andasse a dizer às outras pessoas, porque lá está, havia muito esta questão de, lá está, do tabu, de não querer Sim, falar sim. sobre isso, não se querer dizer quanto é que se ganha. Havia mesmo essa regra de eles não dizerem quanto é que Ok. recebiam. Eu acho que muitos de nós temos esses exemplos assim em casa que depois fizeram com que se repercutisse também em nós, que é não Certo, queremos acharmos que é errado falarmos disso, ou dizermos quanto é que ganhamos, quanto é que fazemos, certo. quanto é que gastamos, não é? Mesmo assim está um bocadinho diferente, não é? Sentem ou não? Que as pessoas estão a ficar um bocadinho mais abertas a esse tipo de temas. Sim, Ou porque de pelo facto. menos mais interessadas, não é? Pelo menos eu sinto Sim. isso. Sim, sim, eu acho que é isso. Eu acho que é porque de facto já se começa a falar mais, não é? E então quando se quebra aquela primeira barreira, não é? De repente as outras pessoas também começam a dizer: eu também faço isto, ou eu também sou assim, ou é útil, eu acho, por exemplo, quanto é que se gasta no supermercado? É útil nós sabermos quanto é que as outras pessoas gastam para nós percebermos se estamos a gastar muito ou pouco, por exemplo, ou se alguém está a gastar menos que nós, então porque é que a pessoa está a gastar menos? E tentarmos ali a falar um bocadinho sobre o assunto. Acho que quando se quebra o gelo, não é?
mais facilmente se fala e cada vez mais está a quebrar o gelo sobre isso. Não é? E fala-se mais, mas só que eu fico sempre com aquela sensação de que nós estamos numa bolha. E como estamos numa bolha, sentimos que mais pessoas falam. Certo. Mas quando olhamos para os dados, olhamos para aquilo que é um dado relevante, que é o ranking da literacia financeira a nível europeu, nós estamos na cauda desse ranking. Então, claramente, ainda existe um caminho muito grande a ser feito. Acho que se fala mais, mas ainda existe muito caminho para andar. E um exemplo simples disso é, nós normalmente fazemos os nossos eventos, quando abrimos as nossas turmas, e na última vez que o fizemos, nós perguntámos, ou seja, quem é que nos conhece? E nós já estamos aqui desde 1 de julho de 2020 a partilhar conteúdo sobre literacia financeira. E havia muita gente que não nos conhecia e que era a primeira vez que estavam a ter contacto com literacia financeira, com a aprendizagem. Então, quando nós olhamos para isto, saímos da nossa bolha e percebemos que se calhar lá fora existe ainda muita gente que está só no dia a dia, no corre-corre, que é um bocado o que é exigido atualmente. E que esta questão quase de falar sobre dinheiro, de preocupar-me com quanto me sobra no final do mês ou onde é que eu vou gastar, é como se fosse quase um luxo de ter uma disponibilidade mental, uma disponibilidade emocional para poder parar e cuidar. Porque a necessidade é o dia a dia, é Eu fazer coloco-me nesse dinheiro, tipo não de é? pessoas, que é um tema que está aqui sempre, mas Exatamente. depois as mil e uma tarefas vão acontecendo, o dia vai passando, aquilo continua, Exatamente. mas ainda não tive disponibilidade mental É para. isso, é isso. Isso Até sei que é acontece. importante, Não, isso aí mas é completamente, isso. Mas certo. só que ainda não, sei lá, parei para ler um livro, não parei para assistir a um conteúdo, não parei para registar as minhas despesas, e isso não quer dizer que a pessoa não saiba, mas depois o entrar em ação entra em conflito com tudo o que acontece no nosso dia. Filhos, Certo. cuidar da alimentação da casa, cuidar da casa, as exigências do trabalho, e eu acho que ainda está ali uma barreira relevante entre entender que é importante e entrar em ação para poder ter resultados diferentes. Pois, até porque depois trará benefícios, não é? Perfeito. Ou seja, aquele tempo investido nesse controlo depois traz benefícios, É isso. não é? E como nós, pelo menos às vezes o que eu sinto é, mas agora vou ter que perder, quando eu digo perder é no sentido de se calhar não posso estar a descansar à noite Exatamente. para fazer, mas eu tenho plena noção que aquilo me vai trazer benefícios, mas às vezes o cansaço, por exemplo, no meu caso, acaba por vencer. É normal. Pois. Mas é normal, é o dia a dia a acontecer. É Exato. normal. Eu acho que aqui o truque é mesmo pá, reservar na agenda. É isso, eu acho que tem que ser um compromisso, Sim. como outro compromisso qualquer Sim. e connosco próprios e fazer. Sim, não é? sim. E tem que se mostrar que é importante. E mostrar que é importante não é dizer que é importante, ok? Que é talvez um paralelo com a tua área, não é? Da alimentação, que é toda a gente sabe que é importante comermos bem. saudável, não é? Certo. Toda a gente sabe isso. Acho que não chegamos na rua e perguntamos queres comer mal ou queres comer bem? E a Exato. pessoa diz não, quer comer mal, não é? Então toda a gente sabe. Mas porquê que as pessoas não comem bem? Muitas vezes é porque no dia a dia entram outros estímulos e a pessoa não tem a motivação necessária ou o propósito necessário para alterar o seu dia a dia para poder fazer escolhas mais conscientes. E Ou no nosso ferramentas, lado, não é? ou ferramentas, não é? E do nosso caso, o nosso papel é quase mostrar o benefício, tangibilizar o benefício de dedicar meia hora do dia a cuidar das finanças. E às vezes o benefício é o que é que a pessoa quer verdadeiramente. Já me estás a não é? motivar. Não, mas isto é bom, eu acho que as conversas são boas por causa disso, porque depois começa a crescer uma motivação Claro, interna, pá, vou claro. marcar na agenda. E nós temos muito a nossa forma de agir, em primeiro lugar, nunca é falar sobre dinheiro, é falar sobre o propósito, o que é que a pessoa quer, não é? Certo. O que é que, por exemplo, pensando na lógica do tempo, o que é que eu estaria a fazer se eu não estivesse a trabalhar? Porque na verdade a maior parte das pessoas trabalha por dinheiro. Então é como se fosse o ponto antes do dinheiro. Então se eu pudesse trocar o trabalho por alguma coisa, o que é que eu estaria a fazer? Se calhar estaria mais tempo com os meus filhos, se calhar estaria a fazer algum hobby que eu adoro mas não tenho tempo, se calhar estaria num sítio que não é o sítio mais próximo do meu trabalho. Quando encontramos esse ponto, a motivação começa a ganhar propósito. Porquê? Porque eu consigo dizer assim, então vamos trabalhar para que o dinheiro comece a trabalhar para ti, em vez de tu estás a trabalhar Certo. por dinheiro e trocas esse tempo para poderes fazer as coisas que tu gostas. Sim, na verdade, esta questão do porquê foi mesmo, para mim foi mais importante, porque eu pá, não gostava, ainda hoje não gosto de andar a apontar as despesas, principalmente daquela Tem alguma questão. sugestão assim muito simples para apontar despesas?
Eu utilizo o Excel porque, Ok. porque nós estamos habituados a utilizar o Excel, o nosso background também é financeiro e então habituámos desde sempre a utilizar o Excel. Mas sinceramente é o que funciona para as pessoas. Certo, Nós certo, temos certo. alunos nossos que desde sempre apontaram no papel e, pá, e para eles está ok. Há aplicações, já há inúmeras aplicações também Sim, que sim. permitem fazer isso. Agora com a inteligência artificial, então, ainda torna o processo muito mais simples, mas lá está, eu acho que por mais simplificado esteja o processo, se nós não tivermos efetivamente uma razão pela qual nós estamos a fazer aquilo, não vamos fazer. E para mim foi mesmo isso, eu não gostava nada de apontar, sempre andei um bocado a estar com a barriga, tipo o dia a dia a acontecer, especialmente quando nós começámos a despertar um bocadinho aqui mais perto, apesar de sermos da área de gestão, nós não estávamos assim tão atentos a esta parte das finanças pessoais. E então, quando nós começámos a despertar aqui mais para esta área, nós ainda estávamos a trabalhar numa auditora financeira, que é a Deloitte, onde se trabalha muitas horas, e então eu sempre tive a desculpa de, não, eu trabalho imenso, não tenho tempo para andar aqui a fazer estas coisas. E depois fui conversando com o Rafik, que o Rafik estava de facto aqui neste. Foi mais ou menos na altura que eu estava grávida do nosso primeiro filho, do Tomás, que de facto ele começou aqui a procurar mais primeiro sobre desenvolvimento pessoal, como é que podia ser um melhor pai, acho que é tipo o normal dos pais numa primeira gravidez, terem aqui esta vontade de quererem ser melhores pais, e depois foi encontrando aqui mais esta parte das finanças pessoais e de investimentos, e foi-me falando um bocadinho sobre isto, e foi-me estimulando um bocadinho para perceber, ok, porque é que é importante nós de facto começarmos a poupar e começarmos a investir, etc. E aos poucos eu fui percebendo, ok, porque é que de facto eu devo poupar, porque é que eu devo apontar as despesas. Eu comecei a ganhar uma visão, um objetivo final, que no nosso caso era a reforma antecipada, e com base nisso, com esse objetivo bem claro na minha cabeça, eu comecei a perceber, ok, eu para conseguir atingir este objetivo, eu tenho de facto que abrir o Fazer Excel, isto. abrir a conta bancária todos os dias e apontar as despesas e controlar e fazer orçamentos, etc. Mas se eu não tivesse esse propósito final, provavelmente eu não iria fazer. Portanto, eu acho que esta Está questão do tudo muito bem porquê, definido, não é? sim, esta questão Ok. do porquê é mesmo importante. E isso acontece nas finanças e acontece em milhares de coisas, não Sim, é? sim, sim, em várias áreas da nossa vida. Sim. E qual é que é o impacto de não gerir bem o dinheiro no dia a dia? Para já perde-se dinheiro. Bastante. E nós, era como eu estava a dizer há bocadinho, apesar da nossa formação ter sido em gestão, a parte das finanças pessoais estava muito adormecida e, portanto, nós fizemos muitos erros financeiros para trás. Eu estive inscrita num ginásio um ano, Certo. nunca lá A pus os debitar. pés. Sei lá, subscrições de pequenas coisas que, por não ser controlado, nós vamos deixando de estar e vamos pagando essas E eu acho que hoje em dia, subscrições. ainda, pelo menos eu sinto isso, nós facilmente passamos o Exatamente. cartão, o Rápido. telemóvel, Exatamente. antigamente não era assim, Nem tu nem sentimos o olhas, dinheiro a Sim, sair, sim, sim. não é? exatamente. Nem olhas, é Sim, só sim, passar. sim. E às vezes subscrevemos coisas que nem nos apercebemos que subscrevemos. Portanto, se nós não tivermos um controlo, isso vai acontecer. Nós vamos perder dinheiro Certo. de uma forma muito simples e muito fácil. E uma coisa é perder dinheiro, sei lá, o dinheiro de uma subscrição de um mês, outra coisa é quando nós deixamos arrastar e de repente nos apercebemos que andámos um ano a pagar uma subscrição que nunca utilizámos, nem sabíamos que tínhamos subscrito. Sim. Portanto, eu acho que esse é o primeiro problema grave de quem não, não- de não estarmos organizados, é porque perdemos efetivamente dinheiro, que é literalmente dinheiro deitado para o lixo. E quais é que são os maiores erros que vocês veem que as pessoas cometem com o dinheiro, por exemplo? Olha, eu acho que aqui a principal questão é mesmo este descontrolo de as pessoas acharem que se calhar até têm dinheiro na conta e podem Passar o gastá-lo. cartão. Sim. E depois, às vezes chega um momento em que já não tem dinheiro na conta e as pessoas já não conseguem pagar, ou então gastaram muito mais do que aquilo que queriam. Outro dos exemplos que nós tivemos, que nós passámos por isso, foi nós sempre gostávamos muito de ir a restaurantes, de comer, experimentar coisas novas, etc. Quem não gosta, não é? Sim. Mas é uma boa fatura, não é? É É uma uma boa boa fatura. Tal como as imagina, aplicações hoje em dia, não é? Exatamente. Sim, sim, Rapidamente clicas E vem. E parece que, ou seja, unitariamente não parece assim tanto, não é?
E na altura nós ainda não tínhamos o Uber Eats e o Glovo, etc. Não estava assim tão disseminado quanto isso. Agora está muito mais e eu acho que ainda facilita muito mais estas questões. Mas de facto, unitariamente parece pouco e depois fomos ver o acumulado e estávamos a gastar muito mais do que era o prazer que nós estávamos a retirar de ir ao restaurante. Ou seja, às vezes íamos ao restaurante só porque, sei lá, nos tínhamos esquecido de descongelar comida e então íamos ali comer a algum lado, ou porque estávamos muito cansados e não Sim, nos sim, sim, apetecia percebo cozinhar. perfeitamente. É uma parte muito emocional também entrar aí na equação. Sim, Sim. sim, e então quase sem nos apercebermos, vamos gastando bastante dinheiro, mas mesmo bastante dinheiro, e isso é um dos erros. Os restaurantes é um dos erros que nós vemos mais as pessoas, Ou os até aquela restaurantes questão e às vezes de ir delivery. beber o café, de ir comer em empada, ou snack, ou Exatamente. café, Sim, é sim, porque grão a grão, não é? E hoje em dia, por exemplo, um café sim, são 90 cêntimos, 1 euro, não é? Parece que não, sim. mas se forem 4 por dia são 4 euros, parece É que não, mas isso. ao final da semana. Sim, isso. sim, sim, sim. E E, eu não por quero estar exemplo, aqui a exagerar, pequenas não é? Porque quem nos ouvir pode compras. parar que exagero, mas é que Não, depois tudo mas não é somado, exagero. É. Não não é é? exagero, Maria. Existe um livro que se chama O Milionário Automático que ele fala do efeito café com leite. O que é o efeito café com leite? É exatamente isso que está a dizer, que é a pessoa que toma pequeno almoço todos os dias fora e que gasta cerca de 5 euros por dia e como é que essa pessoa pode, com esses 5 euros, tornar-se milionária? Porquê? Ok. Porque 5 euros por dia, estamos a falar de um valor substancial ao final do ano e que se for investido, passado X tempo, com o efeito dos juros compostos, Certo. conseguem se tornar milionários. Então o livro é interessante porque reduz ao mínimo que a pessoa diria não, isto não é importante, mas quando mostramos os O números, exemplo prático, o aquilo que exemplo estavas a dizer, prático, não era? exatamente a pessoa pensa, epá, se calhar eu abdico do meu pequeno almoço todos os dias em Completamente. prol de daqui a 15 anos tornar-me milionário ou milionário. Uhum. Estou a dar aqui um exemplo dos números, um bocado para trazer essa dimensão de que o pequeno ou muito, muitas vezes é relativizado Uhum. e a verdade é que o tempo passa. E o tempo passa e aquele dinheiro já saiu. E esse dinheiro, se não tivesse saído e tivesse sido alocado de uma forma mais inteligente, teria gerado muito mais Teria do feito que toda a aquilo que diferença, não efetivamente. era? Exatamente. E depois há um outro ponto, tu perguntaste em relação à questão do qual é que é o impacto. Eu acho que há um impacto para além do perder dinheiro, que esse aí é tangibilizado, é a questão da ansiedade. Não é? Ou seja, as questões emocionais e mentais de eu ter sempre a dúvida se estou a cuidar bem do meu dinheiro, do dinheiro não chegar ao final do mês, de eventualmente que se posso ter um filho ou não porque não sei se tenho dinheiro, se posso Todas comprar essas uma questões. casa ou não porque não tenho dinheiro. Então essa parte emocional de eu deitar-me à noite e pôr a cabeça na almofada e não conseguir dormir tranquilamente, essas são talvez aquelas coisas que são menos tangibilizadas em número, mas se calhar é o que a maior parte das pessoas sofre. Essa Sim, questão sim. da ansiedade, Pelo da menos ansiedade financeira. enquanto mãe, não é? Porque Exatamente. já tenho 2 dependentes, não é? Ah, fica um bocadinho, não é fica mais duro, não é? Mas a responsabilidade é maior, É não é? Não isso. querer que nunca lhes falte nada, mesmo É no isso. futuro, mesmo quando se calhar nos formos embora deste É mundo, isso. eu garantir que consigo poder ajudá-los. E então percebo perfeitamente que é sempre uma questão aqui na É isso. E cabeça, não é? fica aí, nós querendo ou não, vamos fazendo o nosso dia a dia, mas quando paramos, chegamos ali ao final do dia naquele silêncio. Epá, será que decidi bem? Será que não decidi bem? Será que eles vão ficar bem? Será que não vão ficar bem? Será que vão para a escola que querem? Será que não vão para a escola que nós queremos que eles estejam? Então, todas as decisões que nós tomamos têm por si só a questão financeira associada. Sim, sim, Então, o não ter controlo, esta questão que a Catarina estava a dizer, que é o não registar, o não ter clareza do que é que eu estou a fazer com o meu dinheiro, aumenta ainda mais essa ansiedade que a maior parte das pessoas tem no dia a dia. Certo. Ou seja, por acaso agora ia-vos perguntar então qual é que seria aqui a base de uma boa gestão financeira. Na vossa opinião, era começar, por exemplo, por registar todas as despesas. O básico é mesmo registar. Não basta. Depois não quero Digo estar no aqui a início, desmotivar. Mas é isso, não basta só registar. Sim, Porque, sim, ok, sim. nós podemos registar tudinho, mas depois também, se não fizermos uma Ah, análise. certo. Sim, sim. Exatamente. Registar e Não depois serve conseguir nada, fazer uma sim. análise, não? Sim, Exato. sim, mas é isso, ou seja, o básico é efetivamente perceber para onde é que está a ir o nosso dinheiro, porque a maior parte das pessoas o que se queixa é que nem sabe para onde é que está a ir o dinheiro, não é? Recebe o E salário, depois chega ao final acaba ao do... final do mês e nem sabem mesmo para onde é que ele foi, não é? E muitas vezes até nos dizem, mas eu já não consigo cortar mais. Mas a verdade é que depois quando vão analisar, conseguem perceber que efetivamente há ali margem para cortar, nem que seja
ainda coisas se calhar um bocadinho mais profundas, uma renegociação do crédito à habitação ou dos seguros. E das Basta contas da isso. casa, da Da eletricidade e da eletricidade, água. exatamente. Às vezes basta, lá está, e isto são coisas que para nós ficamos igual, não é? Se temos o crédito à habitação num banco ou no outro, mas tem uma poupança ao final do mês. Portanto, o facto de nós nos dedicarmos um bocadinho a olhar, a tratar dessas renegociações ou a ir ter com alguém que nos ajude a tratar disso, já nos ajuda muito ao final do mês e ao final do ano, então, bastante. Exato, o que eu acho é que está muito relacionado com o que ele estava a dizer, que era como nós andamos em piloto automático o dia Sim. todo, sempre atrás de tudo o que temos para fazer, o tempo para marcar a reunião, para ir fazer a Exatamente. renegociação, Sim. muitas das vezes vai, depois vou, eu depois vou. Sim. Sinto que às Sim. vezes é um grande entrave, Mas talvez. depois eu acho que, eu pelo menos sinto que isto acontece muito, que é, mas depois há aquela vozinha quando nos deitamos a dizer, olha, sim. não Sim, trataste sim, isso disto, acho que está lá estás a sempre. gastar dinheiro. Tipo, ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha que também tem 3 filhos, eles já fizeram um ano, entretanto, ela está a dizer, fogo, supostamente, as famílias numerosas, né, a partir de 3 filhos, têm desconto na luz. Ela disse, eu ainda não tratei disto. Há um ano e tal, já está há um ano e tal a pagar muito mais luz quando podia pagar menos. Sim. E ela tem aquela vozinha todos, que provavelmente, não digo todos os dias, mas muitas vezes tem, que lhe fica ali. Pá, mas Quando Já chega, não há quando chega, retroativos. quando chega à conta, de certeza que ela se Exato, lembra. pelo menos pô, tu. devia ter tratado mais um mês. Mas esse é outro problema, porque a conta agora já chega também pelo e-mail, é Exatamente. debitado, uma pessoa já nem vai Exato. pagar, É isso, não é? é isso. Portanto, Mas há aí uma tríade que é muito simples quando falamos de finanças pessoais, que é o registar, o analisar e o planear. Ok? Que é, se eu não conseguir registar, eu não consigo analisar. Certo. Se eu não analisar, eu não consigo planear. Então essa é a base, que é, eu tenho que registar primeiro, e nem que seja um mês, para ganhar aquela percepção. E depois, ok, vou fazer esta renegociação do crédito, que é, ok, tu estavas a dizer, eu depois vou, ok, eu até sei que tenho que fazer, mas só que agendar um momento. Por isso é que nós, por exemplo, dentro do nosso curso, dos nossos programas, nós temos um intermediário de crédito que ajuda os nossos alunos para evitar esse processo. Nós temos que, quanto menos entropia houver no processo, quanto mais quase eu chegar ao pé de ti e dizer assim, dá-me só os documentos que eu vou tratar, mais eu consigo gerar valor para as pessoas. e hoje em Então, dia cada vez mais. Nós queremos tudo muito automático, exatamente, Sim. exatamente. Então E nós rápido. pensámos nisso e procurámos trazer isso também, não só do crédito, dos seguros, de forma a poder facilitar a vida. Mas tu perguntasses, por exemplo, uma única coisa que cada pessoa deveria fazer e que pode ser transformador na vida da pessoa, é a lógica do paga de primeiro. O que é o paga de primeiro? É assim que o dinheiro cai na conta, existe uma pessoa que tem que receber primeiro, que somos nós. Vamos nós trabalharmos por aquele salário, não é? Porque senão o que normalmente as não pessoas foi a fazem... conta da luz, a conta da água, não é? Exatamente. O que as pessoas fazem geralmente é, eu trabalhei 30 dias, recebo o meu salário e agora eu pego neste dinheiro e começo a distribuir por toda a gente. E depois logo no fim o que sobrar para mim sobrou. E devia ser ao contrário, porque é quase um ato de autocuidado, não é? Que é, se eu trabalhei eu mereço 5%, 2%, 10%, o que for, independentemente do valor que for, que fique do meu lado, que vá para uma conta poupança, que eu vá aprender a investir, mas que fique comigo. Porque nós dizemos sempre que o único dinheiro que é nosso é aquele que nos fica no bolso, não é aquele que nós gastamos. Porque o que gastamos foi para outras entidades. Então, a única coisa que a pessoa devia fazer e devia ter esse cuidado é o pagar-se primeiro. Definir Fosse um o que valor, fosse, não era? o que fosse. O importante é começar. Porque depois, quando começar a ver o valor a acumular-se, vai ganhar motivação para aumentar o valor do paga-se primeiro, e isso vai gerar uma bola de neve que, passado algum tempo, aumenta ali a poupança e a reserva de emergência, ou a reserva financeira que a pessoa precisa para a sua vida. E digam-me uma coisa, vocês acham que a forma como gerimos o dinheiro também pode influenciar a forma como nos alimentamos? Ou seja, não sei. O que é que vocês Olha, acham? uma das coisas que nós começámos a fazer, mais por logística familiar, mas depois teve um impacto financeiro grande, foi a planear as refeições para a semana e a fazer as refeições todas no domingo, no nosso caso, para o resto da semana. E isso traz de facto só isso, não é? Ou seja, tem a ver com a alimentação, porque tinha mais a ver com a necessidade que nós tínhamos de nos alimentar, e nós almoçamos e jantamos comida de casa, portanto A logística é maior, a logística não é é? maior, sim. Não, ou seja, quando nós começámos a fazer isto, não foi por uma questão financeira, foi só mesmo
por facilidade nossa, logística familiar e conseguirmos de facto até também ter uma alimentação mais cuidada. Hum, mas isso trouxe-nos também uma poupança muito grande. Uma das coisas que também acontece muito nas casas em Portugal, e eu não sei como é que é nos outros países, mas vejo muito isso em Portugal, e acho que tu deves ter essa percepção também, que é, há muito desperdício alimentar, Sim, nossa. porque as pessoas compram, mas depois ficam lá a estragar. E o facto de nós planearmos as refeições faz com que nós utilizemos muito mais as coisas que nós temos ali disponíveis, principalmente quando é semanalmente, é mais fácil de planear. Mas a verdade é que isso também faz com que evitemos ir comer mais vezes fora. Aquela questão de estou cansado, não tenho aqui nada pronto, então vou comer fora ou vou encomendar. Isso de facto trouxe-nos a nós e traz de facto uma poupança financeira muito maior. Ou seja, às vezes há quase uma percepção de que comer bem. Era isso que eu vos ia perguntar assim. Yeah. Se comer bem é realmente mais caro ou se Sim. passa muito também pela organização. Sim, eu acho que esta questão da organização, para nós passamos por isso, portanto, experienciámos e vimos que de facto há uma poupança financeira aqui grande. E depois, mesmo a questão, ainda no outro dia me estava a lembrar de uma conversa, estava até com uma amiga minha, que viveu uns anos em Barcelona e tinha uma empregada que lhe fazia também a comida, fazia as refeições também. Ia lá um dia e cozinhava tipo 2 dias por semana. E ela era mexicana e então a base alimentar dela era muito mais de vegetais, não cozinhava com alguma carne e com algum peixe, mas era essencialmente vegetais e proteína vegetal. E ela estava a dizer, pá, eu tenho estado a poupar imenso, porque a base dela é quase toda vegetal, epá, e gasto muito menos dinheiro em comida, ou seja, teoricamente está a comer mais saudável, não é? E ao mesmo tempo está a gastar Está a menos poupar. dinheiro, portanto, acho que é uma percepção errada. Não, Eu obviamente. não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas eu também acho. Sim, sim. Mas sem dúvida, eu acho que é mesmo uma percepção errada e que as pessoas depois não testam para fazer as contas, não é? Que foi isso um bocado que aconteceu, que é para nós foi uma questão logística, mas depois vimos o impacto na carteira. exatamente. Depois há pequenas coisas, por exemplo, nós todas as semanas vamos à fruta feia, não é? Certo. É fruta, é legumes Sim, que sim, sim, sim. ficam bastante mais barato e que quase nos obriga a aumentarmos a nossa qualidade de alimentação por termos isso em casa. E é barato, não é? Então, inevitavelmente, comer fruta, comer legumes, acaba por ser mais barato do que ir comprar batatas fritas ou comprar coisas que sejam mais rápidas. Quando vemos também o preço ao quilo, que muitas das pessoas não Exatamente. fazem isso, as pessoas não têm percepção dos preços, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Baseiam-se só na dose unitária, não é? Isto é 1 euro, isto é Exatamente, 99 cêntimos. exatamente. E nem veem o preço ao quilo. E isso É isso. acontece imenso com estratégias de marketing. Pronto, acaba por ser. Ou seja, na vossa opinião, isto acaba tudo por ser mais uma questão de prioridade do que de rendimento, ou não? Sim, Na sim. generalidade, como é óbvio, estamos aqui a falar. É uma questão de não é? organização. Agora, lá está, a organização vem de estarmos a priorizar ou não o assunto, não é? Quando nós começamos a priorizar o assunto, nós efetivamente sentamos para organizar as coisas e depois torna-se uma rotina e torna-se fácil. No início, se calhar, esta questão de planeamento das refeições demorava mais tempo, Claro. agora É mais já é fácil. muito mais intuitivo. Mesmo nós encomendamos sempre carne e as compras do supermercado, é tudo encomendado. E no início demorava mais tempo, agora é quase automático, não é? Portanto, acho que é uma questão de organização, mas para nós conseguirmos estar organizados, precisamos mesmo priorizar o assunto. E foi exatamente isso. Eu acho que a prioridade vem da dor que nós temos ou não relativamente a esse assunto. Sim. Nós chegámos a um ponto em que sentíamos, pá, nós não estamos a comer assim tão bem, já tínhamos o Tomás e a Leonor, E a Leonor acho eu. também, sim. Sentíamos que não estávamos a dar-lhes assim a alimentação que gostávamos de dar. E então começámos a pensar, ok, o que é que nós podemos fazer? Olha, bora então tipo, começar a planear as refeições semanalmente. Nós também temos uma nutricionista que nos acompanha, portanto pegámos no plano que ela nos passou e começámos a fazer as nossas compras e as refeições com base nisso. E viram E pronto, melhorias. vimos melhorias não só a nível de alimentação, mas também a nível financeiro. Portanto, acho que as coisas estão muito interligadas Sim. mesmo. E que pequenas mudanças é que as pessoas podiam começar a aplicar no dia a dia? Pequeninas coisas. Para Mas se ajudar calhar posso dar-me e depois passo-te a palavra, que eu acho que o facto de nós passarmos a encomendar
reduziu aquelas compras, exatamente, aquelas Sim. compras por impulso, que é que nós vamos ao supermercado, de repente olhamos, epá, este invólucro é bonito, não é? Pá, nem me tinha lembrado, mas isto deu uma vontade agora. E metes para dentro do carrinho, e o facto de nós encomendarmos é quase uma repetição de uma encomenda. Sim. Então torna o processo muito mais previsível e retira aquelas coisas extra que geralmente aumentam a fatura e que no mês acabam por impactar numa poupança de 10, 15, 20 euros, simplesmente porque nós estamos sentados em casa a fazer a encomenda em vez de irmos para os corredores e sermos E até porque estimulados não pelas gastamos campanhas de gasóleo marketing. também, não é? Exatamente. Ou seja, E tempo permite, sim. também é Exatamente. dinheiro, entre Tempo aspas. é E aquela coisa bastante que dinheiro. estavas a dizer do preço por quilo, eu só olho para o preço por quilo quando estou a fazer uma encomenda online, não é parada no corredor do supermercado Isso eu que olho estou a sempre. fazer. Em todos Eu os- não, em- nunca Quer dizer, eu fazia agora já sei isso. de cor algumas coisas, Sim. mas mesmo não só em alimentos, mas imagina, shampoos também vejo, e iogurtes, pronto, agora sei de cor, mas normalmente eu vejo, comparo só, para ter Sim. ideia. Mesmo não- nos de promoção, porque às vezes os de promoção, Sim. quando vais Sim, ver ao parece que está em quilo, promoção, é mais enganoso. cara a não está. mesma. Sim. Eu só faço isso quando estou na aplicação de encomenda, Ok. porque estou tipo. Mas só eu acho que tenho também já estou tempo, não é? formatada para isso, não é? Ou seja, como faz parte do meu trabalho, acho que também já estou um bocadinho formatada. Sim. Porque ainda por Mas cima eu- as letras. Sim, é isso, Sim, é uma sim. canina, Aquilo é- mas ali. Pá, e a verdade é, lá está, tu como estás sentado em casa, com tempo para fazer isso, estás tranquilo, consegues facilmente fazer esta comparação. Aliás, existe um dos filtros de organização do artigo que tu estás à procura, é o preço por quilo. Ah, sim, Portanto, sim, sim. é muito mais fácil. Eu acho que esta questão de encomendar para nós fez muita diferença também, quer dizer, nós encomendamos, mas por acaso vamos buscar, é tipo click and go, Sim, não é, sim, sim, não sim. é, não é entrega em casa, portanto a poupança do combustível não temos, infelizmente. Nós temos do transporte da E do entrega. tempo, Mas exato, sim, lá estão, sim. mas sim, o facto é muito mais rápido, chegamos lá, vamos buscar os Sim, sacos sim, e sim, pronto. sim, sim. Isso fez muita diferença. Outra coisa que nós notámos foi aquilo, o Rafik há bocadinho falou da fruta feia, e a fruta feia, ou o cabaz de vegetais e de fruta, veio, mais uma vez, não foi por uma questão financeira, foi por uma questão de nós queremos de facto diversificar aqui um bocadinho mais aquilo que comíamos, porque nós quando íamos comprar, nós raramente comprávamos vegetais Uhum. e comprávamos bananas e maçãs, essencialmente. E depois com o cabaz, quer dizer, começou a vir uma diversidade de legumes e de fruta que nós não iríamos comprar se fôssemos comprar sozinhos. Pronto. Depois com a fruta feia trouxe-nos esta diversidade Essa variedade, sim, de legumes e de fruta e uma poupança muito grande. O cabaz da fruta feia que nós pagamos é 4,30€. Certo. Pronto. Isso também foi, acho que foi assim das grandes mudanças que nós fizemos que nos ajudou muito. Ok. Sim, eu acho que essa dica do encomendar vai ajudar bastante. A parte da organização que a Catarina também disse, que é se eu fizer um meal prep, mais facilmente eu consigo saber o que é que eu preciso e reduzo o desperdício, porque o desperdício é dinheiro que vai para o lixo, não é? Sim, Então se eu conseguir antecipar isso, eu vou comprar menos coisas, vou gastar menos do que aquilo que eventualmente gastaria. Depois há um outro ponto também, que quando falamos de compras, que é as pessoas acumulam mais do que precisam. O que eu quero dizer com isto? Que é, quando às vezes vamos fazer compras, compramos em estoques maiores, porque às vezes parece que tem Sim, uma sim, poupança. Mas esses estoques maiores também é dinheiro que sai da conta. Ou seja, eu estou a gastar mais a antecipar que não vou gastar durante os próximos 2 meses. Mas eu e a Catarina, por princípio, nós preferimos ter o dinheiro do nosso lado do que fazer stock em casa, até porque Ok. geralmente as casas também hoje em dia são mais pequenas e não convém termos tanta coisa. Então, o comprar simplesmente o necessário acaba por ter um impacto na conta Diferente. e que é relevante. Ok. Sim, e depois fugindo aqui um bocadinho da questão da comida, né? Porque nós acabamos sempre a ir por aí, mas a verdade é que outra das coisas que nós começámos a implementar mais e começámos a ver benefícios a nível financeiro foi nós cuidarmos das nossas coisas, tipo lá, roupa, Não sei, especialmente tudo roupa, descartável. sim, não sei, sim, ou seja, se calhar quando compramos, ok, vamos gastar um bocadinho mais, porque não é descartável e normalmente quando não é descartável tem melhor qualidade e também se paga um bocadinho mais por isso, mas em termos de longevidade também dura Certo. muito mais por exemplo, uma das coisas que nós mudámos, que lá está, unitariamente parece irrisório, mas que depois vai fazendo diferença a longo prazo, é
Nós deixámos de utilizar guardanapos de papel para usar guardanapos de pano, por exemplo. Mas tudo junto, não é? Exato. Lá está, são estas pequeninhas coisas que eu sei que quando nós olhamos, ok, os guardanapos é baratíssimo, mas já não é uma coisa que nós não compramos. Temos os guardanapos de pano, comprámos uma vez, aliás, temos 2 conjuntos de guardanapos, mas já duram há anos Certo. E faz a diferença, não é? fazem diferença. Sim, depois existe a parte da sustentabilidade que Sim, depois também está muito associada. Sim. Vou dar uma última dica, Maria, que é nós, e falamos de marketing, que eu acho que é um ponto importante, que é muito do estímulo de gasto que nós temos é pelo marketing. E muito o sítio onde nós temos mais impacto, isso é no nosso e-mail. Que é, nós vamos subscrevendo as newsletters das marcas e de repente, pum, 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 e eles sabem exatamente em que O que é que momentos tu é queres, que não é? nós queremos, o que é que nós queremos, o momento em que nós abrimos. Então, uma dica que pode ajudar bastante é fazer um reset a isso, que é eu limpar todas as subscrições, ter uma rotina, tipo, um dia eu vou limpar todas as subscrições que eu tenho e a partir daqui eu vou subscrever só o que eu preciso. E esse simples exercício vai reduzir brutalmente o estímulo e vai fazer com que eu comece de novo o meu processo de subscrição daquilo que me interessa e não daquilo que me interessou há um ano atrás e que de repente está ali constantemente a provocar-me a comprar, a gastar com uma promoção, Sim. com 40%, com 50%. Então, se eu tirar isso da vista, geralmente eu já vou conseguir ter um Sim, isso faz impacto todo o sentido. na minha vida. É como não ir ao centro comercial. Não é? Que é, se eu for ao centro comercial, eu vou passar pelas lojas, vou ver coisas e se calhar vou entrar e vou Certo. ver. Se eu não tiver os e-mails a entrarem, eu tenho menos estímulo e, Sim. portanto, consigo aumentar mais a minha probabilidade de Certo. Se poupança. recebes um e-mail a dizer 50%, vais abrir mesmo que não queiras nada. Só para ver o que é que está. Exatamente, porque é 50%. instintivo, não é? Ou seja, 50% eu não quero perder isto, não é? Então eu vou abrir, e quando eu abri eu já entrei na loja. Certo. Entrei na loja, comecei a fazer scroll, desliguei aqui o lado racional e comecei no processo emocional da compra. Certo. Não é? Olha, e qual é que é então isto se calhar até entra aqui, qual é que é a diferença entre poupar e saber gerir? Ou seja, essa parte de pagar as subscrições estás a saber gerir melhor o teu dinheiro, Exatamente. não é? De força, vai, desculpa. É assim, acho que isto está muito relacionado com uma coisa que às vezes as pessoas dizem que é, por exemplo, vão às compras nos saltos e vão comprar uma camisola que está a 20 euros e dizem que pouparam, e que antigamente estava a 30, e dizem que pouparam 10 euros. Não pouparam 10 Se euros. tivessem lá elas- deixado a camisola, não tinham gasto nada, é o que às vezes digo, não é? Sim, mas sim, também, é verdade. Mas a questão é, se não pouparam 10 euros, se não pegaram nesses 10 euros e efetivamente os colocaram de parte. Se foram pegar nesses 10 euros e gastar noutro sítio qualquer, eles não pouparam os 10 euros, simplesmente Bem visto, olha, realocaram. nunca tinha feito esse exercício. Sim, e essa realocação, ou seja, às vezes nós dizemos poupámos porque, sei lá, pagámos menos por uma coisa. Mas isso não é poupança, isso é simplesmente uma realocação do nosso dinheiro. Não, saber gerir é efetivamente pegar no dinheiro e pegarmos nesse valor que pagámos menos e colocar efetivamente de parte, poupando, e depois eventualmente investindo se fizer sentido para as pessoas, que eu acho que faz sentido para a maior parte das pessoas investir. Mas ter estas pequenas lembranças mentais eu acho que já ajuda muito, já nos faz perceber o que é gerir efetivamente o dinheiro ou não. Sim, eu gosto de resumir a coisa, saber gerir é saber cuidar do presente e poupar é cuidar do futuro, não é? Que é o que a Garina está a dizer que é, eu só poupo quando coloco dinheiro de parte. E esse dinheiro de parte vai-me servir no futuro, seja para quando surgir algum imprevisto, seja para as férias, seja para um objetivo que eu tenho, mas para isso eu preciso sempre no presente ter esta consciência de, ok, quando eu gasto menos eu não estou a poupar, a não ser que eu pegue naquele dinheiro e coloque de parte para o futuro. Mas, efetivamente, aproveitar Certo. uma promoção é Ajuda-te a saber ganhar gerir. menos, não é? Exatamente, é Exato. A saber gastar. gerir. Na medida em que eu estou a escolher eventualmente uma coisa que eu já queria, a comprá-lo por um preço mais barato. O registar as despesas é saber gerir. O tomar decisões conscientes sobre vou preparar as minhas refeições, vou encomendar, vou desligar as notificações, isso é saber gerir, isso é tudo no presente. E é isso que antecede a tal poupança. Porque se eu não conseguir fazer isto, inconscientemente eu vou poupar menos do que aquilo que eu poderia poupar. Então, gerir é presente, poupar é Certo. futuro. É bem visto. E se uma pessoa quiser agora começar a organizar melhor o dinheiro, o que é que vocês diriam? Por onde é que ela devia começar?
Sem dúvida, é aquilo que falámos há bocadinho. Primeiro registrar as despesas para perceber onde é que o dinheiro está a ir. E só Há duas utilizar formas. então uma forma de pagamento, ou não? Porque imagina, às vezes temos dinheiro, outras vezes temos cartão. Sim. E depois. Sim. Por exemplo, nós nunca andamos com dinheiro físico também. Primeiro porque é Hoje chato. em dia, exato. Sim. E depois porque não é muito mais difícil de traquear esse dinheiro, não é? Se nós pegamos numa nota de 5 euros e comprarmos qualquer coisa, e se não registarmos logo, não nos vamos lembrar onde é que Pá, gastámos depois às aqueles vezes eu 5 ainda euros. tento decorar aquilo, mas passado uma Não, semana não, já já não me foi. lembro Sim. quanto é que Já foi. gastei. É isso, nós às vezes somos super ambiciosos com Epá, a é. nossa memória, né? Sim, achamos mesmo que nos vamos Será que lembrar. foi 2,45. Sim, exato. Mas pronto, portanto, aqui há duas formas de nós de facto conseguimos organizar melhor as nossas finanças ou tirar o melhor partido das nossas finanças. É gastando menos ou ganhando mais, não é? E o gastar menos, eu acho que é o passo mais fácil. É nós de facto percebermos para onde é que está a ir o nosso dinheiro, apontar as despesas, analisar as despesas, fazer um orçamento para nós percebermos mais para nós termos ali metas de onde é que podemos ir em cada uma das áreas onde normalmente gastamos o dinheiro. Portanto, esse para mim é o passo essencial, aliado àquilo que o Rafi estava a falar do paga de primeiro, porque o paga de primeiro é quase uma. Quando nós retiramos o dinheiro, quando recebemos o salário e retiramos logo a poupança para nós habituamos a viver com o resto, em vez de ser ao contrário, em vez de vivermos com tudo que O que tudo merecemos todo o também, nosso não é? salário, Um bocadinho. exatamente, sim, para além do merecimento, mas em vez de nos habituarmos a viver com o nosso salário todo e depois de eventualmente sobrar Ok. alguma coisa pouparmos, se nós pouparmos logo, depois o resto do mês temos que nos habituar a viver com aquele dinheiro. certo. E psicologicamente é diferente e depois tem um impacto muito maior porque a nossa taxa de poupança aumenta. Portanto, o básico dos básicos é mesmo, eu acho que seria mesmo isto. Sim, eu acrescentaria só aqui a parte da mentalidade que eu acho que é muito menosprezada e é o que nos permite ser consistentes no longo prazo, não é? Que é eu saber o que é que eu quero. O que é que eu quero? Ou seja, o que é que me faz eu querer poupar? É pelos meus filhos? É por querer ir de férias? É por querer deixar de trabalhar onde eu estou a trabalhar? Qual é que é a razão pela qual eu quero fazer isto? Eu vou fazer isto? Porque, como a Catarina disse, ninguém gosta de registrar as despesas. Não é fixe, não é uma cena que eu sou super entusiasmado por registrar as despesas. Mas se eu disser assim, eu estou super entusiasmado por estar a construir um futuro para os meus filhos, o registrar as despesas ganha um propósito diferente. O eu pagar-me primeiro ganha um propósito diferente. O eu fazer um orçamento ganha um propósito diferente. Porque eu sei que estou a fazer aquilo pelos meus filhos, pela minha família, pelo tempo que eu quero comprar lá mais à frente, pela minha saúde, por aquilo que for para cada uma das pessoas. Mas a partir do momento em que eu ganho esse propósito, tudo o resto ganha um significado diferente. Não é só registrar as despesas, é Certo. construir futuro. Isso é importante. Sim, e esta questão do construir futuro está muito aliada àquilo que nós depois também ensinamos muito, que é, ou seja, ok, nós vamos começando a poupar e até já conseguimos poupar e vamos conseguindo aumentar aqui a poupança e só isso já é muito entusiasmante, mas depois de facto é mesmo importante nós não deixarmos as nossas poupanças paradas num Certo. depósito a prazo a render 1,5%. Ou seja, é mesmo importante nós pegarmos nas poupanças e investirmos de uma forma com uma estratégia bem definida e com, Claro. Bem não pensada, não é assim sim, à maluca, sim. entre aspas. Sim, mas de facto investirmos de acordo com os nossos objetivos e pensarmos sempre no investimento a longo prazo, exatamente para isso que o Rafael estava a dizer, que é para nós percebermos para que é que estamos a fazer aquilo, não é? Nós estamos a poupar com o objetivo final, normalmente o objetivo final é um objetivo de longo prazo, então sim, vamos pegar nas poupanças, rentabilizá-las através dos investimentos e esse crescimento, quando nós começamos a ver as nossas poupanças a crescer, tanto pelo lado da nossa poupança como pelo lado dos investimentos, eu acho que assim é das coisas que mais entusiasmantes e que depois nos Já faz... começas até a registrar despesas de Exato. toda a Sim, gente. sim, exato. Queres evangelizar toda a Exato, gente, não é? exato, sim, depois chega essa fase em que de repente chegamos a Exato. um jantar de amigos e queremos que todos façam igual. Somos os chatos das finanças. Olha, e como mensagem aqui, uma mensagem final para quem sente que não consegue gerir melhor o dinheiro. O que é que vocês diriam? Totalmente, foi o que mudou para mim e eu acho que para o Rafik também, foi efetivamente percebermos o porquê. Porquê é que nós queremos fazer,
Porque nós queremos gerir melhor as nossas finanças? Porque é como o Rafa estava a dizer, tipo, toda a gente sabe que é importante gerir as finanças, mas porquê? Porquê é que para nós é importante? Então é importante de facto pararmos e pensarmos o que é que estamos aqui a fazer, porque é que queremos de facto começar a organizar as nossas finanças, porque é que E é de que importante forma, para nós, não é? de que forma, sim, e depois a parte do como é que vamos fazer, vem por consequência, e eu acho que o como toda a gente sabe, não é? Eu acho que toda a gente sabe que é importante apontar as despesas, a questão é porque é que vamos fazer isso? Por exemplo, nós estamos aqui a falar da questão de apontar as despesas. E as pessoas até vão ouvir e vão começar a apontar. Mas apontam 1 mês, apontam 2 meses, apontam 3 meses. Se não tiverem um propósito muito grande, ao fim do terceiro, Vai quarto cair, mês não é? vão começar a... Sim, é normal, porque lá está, não há nada que as agarre ali Certo. mesmo à importância de fazer aquilo. Portanto, definir o porquê, porque é que queremos fazer isto, qual é que é o nosso objetivo final, é uma viagem, é um casamento, é para os nossos filhos, é o quê? Isso é muito importante. Sim. Eu acrescentaria aqui a questão de, da mesma forma que alguém procura um nutricionista para poder ganhar ferramentas, ganhar accountability, a ganhar aquilo que é consciência para poder tomar decisões diferentes, na minha visão e de toda a experiência que nós temos tido, aquilo que acelera e aquilo que permite que as pessoas sejam consistentes e vejam resultados é procurar especialistas que lhes permita efetivamente estarem Ajudar no no caminho, não ambiente é? e ajudar no caminho. E acima de tudo esta questão do ambiente, porque nós à nossa volta nós não temos pessoas que nos estimulem a registar as despesas, que nos estimulem a Por cuidar mais do que nosso gostem de dinheiro. nós, não são Exatamente. essas pessoas. Então, procurar um ambiente e pessoas nas quais nós confiamos para poderem nos guiar, para nos poderem dar ferramentas, é o que eu acredito que é o conselho que permite poupar tempo e aumentar o máximo de resultado, e portanto era o que eu deixaria aqui a quem nos está a ouvir. Certo, estar junto das pessoas que também nos ajudam a alcançar Exatamente. esse objetivo, não é? Exatamente. E eu acho que isto é em todas as áreas, não é? Como na parte da alimentação, ainda há bocadinho falámos sobre isso, quem está à nossa volta muitas das vezes não nos ajuda a ter hábitos alimentares mais saudáveis, precisamos isso. de alguém ou de pessoas com os mesmos objetivos para conseguirmos atingir, e aqui exatamente a mesma coisa. É isso. E às vezes é só alguém que nos cobre, não é? Tipo, sei lá, nós vamos à nutricionista todos os meses e muitas vezes é para ela nos cobrar, a dizer, olha, estás a cumprir o plano, bora pesar, bora ver como é que está a tua massa gorda, etc. Certo. Tipo, o facto dela nos cobrar e monitorizar já... Acaba por fazer toda a diferença, Sim. não é? Toda a Saímos de lá diferença. mais motivados. E não é? consistência, Exato. porque na verdade é a consistência que nos permite tirar resultados. Ninguém vai ficar saudável a fazer uma refeição saudável, mas se fizer refeições saudáveis durante um ano, vai conseguir ver resultados. E da mesma coisa Sim, sim, em relação às finanças, que Exatamente. é, ninguém vai ficar rico ou com menos ansiedade financeira se registar um mês, Certo. mas se registar durante um ano, vai ver resultados. Certo. Olha, obrigada. Gostei muito desta conversa. Isto passa num instante. Mesmo, passou rápido. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso, sim à comida real no dia a dia. A nutricionista